É um desafio de gestão permanente, né? Porque a internet, ela traz públicos diversos, então tanto a gente tem o pesquisador que conhece um pouco mais da história, como aquele estudante de 13 anos, 12 anos que está fazendo uma pesquisa sobre os fenícios. Então a gente atende públicos muito diferentes e a gente tem que ter esse cuidado de atender bem todo mundo para que essas pessoas, uma curiosidade que elas tenham sobre a cultura, sobre a história do Líbano, possa gerar um conhecimento maior e trazer mais multiplicadores de informação, que é sempre essa a nossa intenção, assim, desfazer equívocos, impressões que as pessoas acabam tendo do Oriente Médio, que nem sempre correspondem à realidade, né? Mostrar que o Oriente Médio é muito mais do que a gente vê na TV, do que a gente vê nas guerras, e mostrar toda a riqueza dessa cultura que existe não só lá como aqui, que a gente também herdou parte disso. Toda pesquisa, o nosso acervo bibliográfico, aos mapas e obra de arte presencial, ela precisa ser agendada. Todas as visitas precisam ser agendadas, pode entrar no site, telefonar, mandar e-mail, que a gente agenda uma visita, não só uma visita para conhecer, mas uma visita mais extensa para pesquisar, se a pessoa quiser vir, ficar algumas horas, pesquisar um livro, ler. Não pode fazer cópia dos livros, não é empréstimo dos livros, mas a pessoa pode anotar, então só precisa de algumas horas para anotar, para fazer fotografia, tudo é permitido. E também para receber grupos de professores e pesquisadores, a gente recebe visitas e oferece essas visitas monitoradas. É www.familyd.net. É produzir conhecimento, desfazer tantas impressões erradas que a gente vê, mostrar que existe sempre uma coisa nova para aprender e principalmente essa emoção da descoberta, né, das pessoas entenderem, porque as pessoas que elas conhecem mais sobre o passado delas, como elas descobrem mais sobre as identidades, sobre seus antepassados, elas têm mais autoestima, elas valorizam a história de quem veio, reconhecem o papel e passam a entender melhor o seu papel na sociedade, também o papel do seu grupo, da sua família. Então, cada família ela tem um papel cultural também. Cada família de uma certa forma, é a comunidade definitiva de um grupo. Então, cada sobrenome, cada história, cada pessoa que conhece um pouco mais sobre a origem de seus antepassados, ela se sente mais parte do grupo, ela se sente mais valorizada. Então, é uma satisfação e também é sempre uma satisfação estimular que as pessoas estudem mais, leiam mais, conheçam mais, e é um trabalho onde a gente conhece um pouquinho mais, aprende um pouquinho cada dia. Eu acho que é interessante lembrar, né, que o Líbano ele tem um papel super importante na história de quase todas as religiões. Então, biblicamente, tem muitas passagens do Líbano. Conhecer a história do Líbano também é conhecer um pouco a história do cristianismo, aprender um pouco mais sobre uma região que a gente conhece pouco, conhecer mais sobre as cidades, sobre a história. A maioria das cidades tem uma história muito rica, a gente conta um pouquinho disso, histórias milenares, né? A gente não precisa ir para Roma só para conhecer civilizações milenares, a gente tem isso no Líbano também. Então, e tem praia, tem neve, e toda essa riqueza de saber que o mundo é maior do que o que a gente vê, é algo que a gente precisa fazer, um exercício de um olhar diário para conhecer mais de religião, de história, de política, de economia e respeitar as pessoas diferentes, né? Porque o Líbano, ele dá um exemplo de diversidade. No Líbano, mesmo hoje, politicamente, apesar de todos os seus conflitos, ele tem um poder político onde há representantes de todas as religiões. Então, é um espaço onde a gente fala que, apesar dos conflitos, eles convivem com diálogo, com a diversidade. No parlamento tem uma questão religiosa que precisa ser respeitada. Então, se a gente quer aprender um pouquinho de religião, saber um pouco da diferença, entender mais da história do cristianismo e de outras convivências, é importante olhar com um pouquinho mais de atenção para a história do Líbano.
Não sou descendente de libanês, mas a pesquisa e o conhecimento de história, né, é algo que interessa a muitos pesquisadores, não apenas descendentes de libaneses ou do Oriente Médio, né? Conhecer a história é parte da nossa história também, né? Conhecer parte da história do cristianismo, conhecer a origem de tantas questões que a gente vê aí até hoje, de tantos conflitos, tantas situações importantes e tudo que a gente vê, a gente precisa entender e olhar não para 100 anos atrás, mas pensar, o Líbano é um país que tem uma independência relativamente recente, ele se tornou um país em 1946. Então, se você pensar, o país, como país, tem menos de 100 anos, mas ele vem desde o Império Fenício, então é uma região que está lá em disputa de povos e que convive, que tem cidades milenares, como Biblos, como o próprio Beirute, e essas cidades elas já têm a convivência de civilizações anteriores, e tanto que a gente deve agradecer e tanto que a gente aprendeu com o povo fenício, né? Foram grandes navegadores, que foram os inventores do alfabeto moderno e assim, tudo que representa o Império Fenício, o conhecimento de toda aquela região para a gente hoje. Então, é um conhecimento que ele é válido não só para descendentes de libaneses, mas ele é importante para todo mundo. Bem, é isso. Visitem o nosso site, conheçam um pouquinho da história e dúvidas ou visitas, estamos sempre abertos. Aqui é uma pequena parte da coleção de obras de esculturas orientalistas. São obras feitas no final do século XIX, início do século XX em Viena, quando houve uma curiosidade maior, esse olhar dos artistas para o Oriente Médio. Então, quem são essas pessoas, como vivem? Então, uma representação, o Ocidente olhando para o Oriente, uma representação até um pouco caricata, mas que foi esse momento de uma curiosidade maior. Como vivem essas pessoas? São dançarinos, lutadores, viajantes. Então é esse momento da arte olhando para o Oriente. Aqui a gente tem uma coleção de fotos que foi a primeira parte do nosso acervo fotográfico, que é as fotos da família do publicitário Roberto Duailib, que é o mantenedor aqui do centro, né? Então essa primeira casa é a casa da família Duailib em Zahreb, no Líbano. E aqui os primeiros imigrantes que vieram, o pai dele, o irmão do pai dele, primos. E aqui já eles chegando ao Brasil, né? Então aqui a família já no Brasil, aqui em 1958, aqui em 1937, em Campo Grande. Então, essas fotos também expressam um pouquinho desse modo de vida dos libaneses no Brasil. Então, eles chegavam, eles tentavam manter hábitos culturais, então, vestir bem a família mesmo no calor de Campo Grande, manter essa tradição, os filhos estudarem, que era uma preocupação enorme, todos os filhos dessa primeira geração se formaram engenheiros, médicos, são hoje grandes políticos, são o pessoal dessa geração que veio e que os pais mantinham, porque já existiam universidades em Beirute, então eles vinham para cá já formados, era diferente dos outros imigrantes libaneses. Quando eles chegavam no Brasil, eles não vinham para trabalhar de colonos na terra. Essa questão dos mapas também, a gente tem uma coleção grande de mapas de diferentes séculos, esse daqui da Terra Prometida, né? Então, aqui a Terra Sagrada, que tem o Líbano, a Síria, a Jordânia, Israel. O nosso acervo bibliográfico, ele contempla toda a parte de literatura, não só literatura árabe, mas a literatura escrita por descendentes de libaneses, libaneses e descendentes no Brasil. E a revista, a parte de hemeroteca, então a gente tem revistas, desde as mais antigas até as mais recentes, da comunidade dos libaneses no Brasil. É bem importante e pouco conhecida, né? Pinturas, toda essa parte bibliográfica é rara de encontrar aqui no Brasil, é uma parte mais rara do nosso acervo. Os livros mais da pesquisa histórica mesmo. Para consultar um título específico é possível pelo site acessar a lista de livros, então você já vem sabendo que livros você vai encontrar. E aí aqui você pode marcar e passar horas estudando, tem essa parte mais histórica. Aqui é um livro dos fenícios, né?
que é um passado importantíssimo dos libaneses, porque o Líbano como país é uma história recente. Mas aqui o que ficou, o que a gente percebe nas pesquisas familiares, é que a influência gastronômica é mais forte. É uma coisa que ainda mantém as famílias unidas, é reunir no almoço de domingo, fazer um prato árabe e tudo mais. Obrigado por nos assistir. É sempre bom estar com você. Que Deus abençoe todos vós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.